Fala, meu povo! Bora aprender química? Juliana Figueiredo aqui com vocês e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à evolução dos modelos atômicos. Se você chegou agora, tem uma aula que vai falar sobre o modelo atômico de Dalton. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Thomson. Antes de tudo, a gente precisa entender uma parada chamada as ampolas de Crookes, tá? Então esse cara, ele idealizou um tubo de vidro chamado de ampola, e nesse tubo de vidro a gente tinha um cátodo, um polo negativo, e um ânodo, um polo positivo. A esses dois eletrodos, essas duas peças metálicas, era ligado um gerador de corrente elétrica para fornecer a esses eletrodos descargas elétricas. Dentro dessa ampola de vidro, era retirado o ar que estava lá dentro. Então, através de uma bomba de vácuo, fazia com que o ar que estivesse dentro dessa ampola ele ficasse rarefeito, tá? Então, o nome desse experimento ele é chamado de tubo de raios, tubo porque era uma ampola, e raios catódicos, porque começou a se observar uma repetição. Que repetição, Figueiredo? O que é que essa ampola fazia? Após sofrer essa descarga elétrica, se percebia uma mancha, um feixe luminoso que aparecia por trás do polo positivo, que era o ânodo. Então, sempre percebia esse direcionamento. É como se algo, um raio, estivesse saindo do cátodo e indo para o ânodo. Então, por isso o nome de tubo de raios catódicos. Então, vamos entender. Então, esse experimento, idealizado por Crookes, chamado de ampola de Crookes, era percebido uma luminosidade, um feixe luminoso, e tinha sempre o mesmo padrão. Saía do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, sempre se percebia essa mancha atrás do polo positivo. Fechou? Então, entenda primeiramente o que seria esse experimento dos raios catódicos, porque Thomson ele vai pegar carona nisso aí. Ele vai ficar muito intrigado com esse experimento. Então, ele pega o experimento e faz um melhoramento desse experimento. Então, vamos entender. Ele pega a mesma ampola de Crookes, que vocês estão visualizando aí na tela, só que ele faz algo a mais. Ele insere também a essa ampola um campo eletromagnético. Para que ele fez isso, Figueiredo? Como ele percebia que essa mancha, essa luminosidade, ela sempre aparecia atrás do polo positivo, ele disse, rapaz, será que isso não é dotado de carga? Então, se ele colocasse ali um campo eletromagnético, então esse raio ele seria atraído para um polo ou para o outro. Então, e foi exatamente o que ele percebeu. Quando ele ligava a descarga elétrica, ele percebia que esse raio ele tinha um direcionamento mais não linear, e sim mais a favor do polo positivo. Então, em vez dessa mancha, dessa luminosidade, ela aparecer exatamente em linha reta, ela aparecia um pouquinho desviada, exatamente desviado para o polo positivo. Então, ele já ficou intrigado com aquilo ali. Lembrando que ele refaz esse experimento diversas vezes. Ele muda a pressão dentro do tubo, ele muda os gases dentro do tubo, ele muda os metais que formam esses eletrodos, mexe na descarga, ou uma descarga maior, ou uma descarga menor. Então, é uma repetição do experimento, mas ele consegue observar este padrão. Então, a primeira coisa que ele percebe é que esses raios eles são dotados de carga. Já que houve um desvio a favor do polo positivo desse campo eletromagnético que ele insere nessa ampola. Ele consegue visualizar que esses raios eles saem em direção linear. Por quê? Porque ele também faz outro experimento onde ele coloca um anteparo. Então, ele percebe que o raio ele sofre esse desvio desse anteparo. Então, ele consegue atravessar o anteparo, mas ele não mancha, a luminosidade não aparece exatamente onde está esse anteparo fazendo essa sombra. É como se ele colocasse algo aqui, ó, e a luminosidade ela só aparecesse aqui e aqui. Então, ele consegue perceber isso aí sai em linha reta. É como se fosse realmente algo totalmente direcional, do polo negativo para o polo positivo.
insere o campo eletromagnético, vê o desvio, aí já começa a pensar, esse raio, além de tudo, ele é dotado de cargas negativas, já que ele está sendo atraído para o polo positivo. E ele ainda vai mais além. Dentro desse tubo, ele coloca como se fosse uma ventoinha. Pense nas hélices, eu não sei desenhar não, viu, gente? Pense aí nas hélices do seu ventilador. Liga a descarga elétrica, vai sair essa luminosidade em direção ao polo positivo, que é o ânodo, só que ele percebe que a ventoinha, ela caminha dentro do tubo. Ele diz, rapaz, que coisa interessante. Então, esses raios, eles são dotados de massa, pois essa massa bate na hélice da ventoinha, né? Era uma coisa muito, muito, muito leve, e consegue fazer com que a ventoinha, ela ande dentro desse tubo. Ele diz, rapaz, esse negócio que Dalton disse, que a matéria ela é neutra, está errado. Na verdade, a matéria é eletricamente neutra. Mas, Figueiredo, não é a mesma coisa, não. Não, gente. Neutro não tem cargas. Eletricamente neutro tem cargas, só que as cargas são em quantidades iguais. Então, ele lança um novo modelo, porque ele fez o experimento com diversos tipos de matéria, mudou o tipo de gás e mudou o tipo de metal dos eletrodos e percebe a mesma coisa. Então, ele disse, não. Na verdade, esses feixes, esses raios catódicos, eles são nada mais, nada menos do que uma partícula subatômica que tem dentro dos gases, que tem dentro da matéria. Porque ele fez o teste com vários metais, fez o teste com vários gases. Então, isso é uma coisa que está inserida à matéria, independente de que tipo de matéria. Então, ele vem com uma nova proposta de átomo. O átomo é uma esfera, continua com aquela história de bolinha, fluida, gelatinosa, positiva. Então, é uma geleiona positiva. E incrustado, eu vou ter elétrons. Aí, ele vai batizar esses raios catódicos, esse feixe de elétrons, fazendo referência à eletricidade. Então, ele consegue imaginar e propor um modelo atômico onde a matéria, sim, é divisível. Então, ele lança a primeira partícula subatômica, que ele denomina de elétron, devido à eletricidade. Ele prova que tem massa, ele prova que tem carga, e ele diz que sim, a matéria é eletricamente neutra. Não é neutra, é eletricamente neutra. Então, esse modelo ele é muito conhecido nos livros, né, como pudim de passas. O porquê, minha gente, eu realmente não consigo visualizar, porque eu não sei como é que de uma esfera você idealiza um pudim. Mas eu estou falando isso porque se caso aparecer na prova que você for fazer pudim, qual é o modelo idealizado que fazia referência a um pudim de passas? Aí você, já sei, é Thomson, tá? Então, esse modelo ele é conhecido como pudim de passas, é uma pasta. O átomo é uma esfera pastosa, gelatinosa, um geleião todo positivo e incrustado para balancear, você vai ter os elétrons devido à eletricidade. Então, esse camarada aqui, ele descobre a existência da divisibilidade do átomo. O átomo não é mais indivisível, ele é divisível e ele lança a primeira partícula subatômica que ele denominou de elétron. Fechou? Não é linda essa história de Thomson? Então, se você ficou aqui até aqui, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seu colega e até a próxima.